Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre o conto de terror tradicional japonês, chamado de Kwaidan, também transliterado como Kaidan, formado por dois ideogramas, Kwai, ou Kai, que significa aparição estranha, misteriosa, rara, encantadora, e Dan, que significa conversa ou narrativa recitada. Uma tradução literal possível seria história de fantasmas ou ainda história de assombrações. A tradução, porém, seria imprecisa, pois a palavra carrega ainda o sentido de contos populares do período Edo, ou período Tokugawa, que se estendeu do século XVII ao XIX, quando o Japão, recém-unificado, era governado pelo shogunato Tokugawa, que unificou o país. As histórias de terror modernas são chamadas de Kowai Hanashi, palavra que pode ser traduzida como história assustadora. Um relato tradicional, bastante conhecido no Ocidente, é Hoichi, o Sem Orelhas, um dos episódios do filme Kwaidan, As Quatro Faces do Medo, de 1964, dirigido por Masaki Kobayashi. Aliás, um filmaço que eu recomendo muito a vocês. Outros cineastas japoneses também adaptaram essas histórias para o cinema, como é o caso de Contos de Lua Vaga Depois da Chuva, de 1953, de Kenji Mizoguchi, baseado no livro Contos de Lua e Chuva, de Ueda Akinari, autor que viveu no século XVIII. Em diversos filmes de Akira Kurosawa, notamos também a presença do gênero fantástico, como é o caso de Trono Manchado de Sangue, de 1957, embora este filme seja uma adaptação da tragédia Macbeth, Shakespeare, ambientada no Japão feudal. As histórias de terror ou fantásticas tornaram-se muito populares nas casas aristocráticas japonesas e se transformaram em um jogo de salão chamado Yakumono Gatari Kaidankai. Para participar desse jogo, várias pessoas se reúnem em uma sala e cada uma tem de contar um relato macabro, supostamente real. À medida que as histórias são contadas, os espíritos dos personagens citados ficariam em volta da sala, invisíveis, acompanhando a brincadeira. Há uma modalidade desse jogo em que são acendidas 100 velas, uma para cada história que será contada. À medida que os relatos se sucedem, as velas são apagadas até a 100ª. Uma das regras fundamentais do jogo é que ninguém pode desistir e sair da sala. Caso contrário, os espíritos reunidos no ambiente irão atormentá-lo pelo resto da vida. O jogo estimulou a demanda
por histórias fantásticas e a publicação de livros foi facilitada pela invenção de um método de impressão tipográfica que facilitou a circulação de obras literárias no Japão. Estas histórias, que até hoje são lidas e adaptadas para a televisão e o cinema, têm sua origem nos antigos contos budistas, que, apesar do conteúdo moral e religioso, apresentam personagens e eventos sobrenaturais. Os contos de terror japoneses muitas vezes envolvem o conceito de karma, ou seja, ação e reação, sobretudo nos relatos em que os espíritos buscam vingança por algum crime cometido no passado, o que nos faz lembrar do Hamlet de Shakespeare. Os fantasmas vingativos japoneses, ou onryo, porém, são mais poderosos após a morte do que em vida, e muitas vezes são pessoas humildes, como empregados ou camponesas. Em geral, o objeto da vingança é a pessoa que causou algum mal no passado, mas também pode se dirigir contra todos os seres humanos vivos. Essa ira não direcionada pode ser vista em Furisode, história sobre um kimono amaldiçoado que mata todos os que o vestirem. Esse tema se repete no filme Ring, traduzido no Brasil como O Chamado, em que uma fita de videocassete mata todos que a assistirem. E ainda o filme Ju-On, que mostra uma casa que mata todos os que nela entram. Vocês encontram esses filmes na Netflix e eu, em especial, gostei muito. É comum nas histórias de terror japonesas a presença do elemento água, pois no shintoísmo ela é um caminho para a dimensão dos espíritos. Vamos agora ler e comentar alguns contos curtos japoneses da antologia Horror Oriental, organizada e traduzida por Paulo Soriano e Lua Bueno Ciríaco. Então, vamos lá. A Ameaça do Supliciado, de Kaizumi Yakumo. Ordenou-se que a execução teria lugar no jardim do Yashiki. Há uma nota para essa palavra. Não estou encontrando agora onde foram colocadas as notas de rodapé. Então, vou prosseguir a leitura. Ordenou-se que a execução teria lugar no jardim da Yashiki. Assim, o homem foi para lá conduzido. Fizeram-no ajoelhar-se num amplo espaço de areia, atravessado por uma fileira de passadouros,
de seixos, como os que ainda podem ser vistos nos jardins japoneses. Ele tinha os braços amarrados às costas. Serviçais trouxeram baldes de água e sacas de arroz preenchidos com seixos. Empilharam os sacos, guarnecidos de lâminas, ao redor do prisioneiro, tolhendo-lhe os movimentos. O Senhor chegou e observou os preparativos. Considerou-os satisfatórios e não fez comentários. De repente, gritou-lhe o condenado: Honorável Senhor, a falta pela qual fui condenado não foi perpetrada com intenção maliciosa. Ela resulta apenas de minha grande estupidez. Tendo nascido estúpido, por conta de meu karma, nem sempre pude evitar certos erros. Mas matar um homem por ser estúpido é um grande equívoco. E esta injustiça será reparada. Tão certo quanto o Senhor haverá de me matar, a minha vingança virá à tona, surgindo do ressentimento que a injustiça me provoca. E o mal será retribuído com o mal, na sua justa medida. Portanto, essas histórias não deixam de ter um fundo moral. Quando se mata alguém perpassado por um forte ressentimento, o seu fantasma será capaz de vingar-se de seu assassino. O samurai bem sabia disto. Portanto, respondeu com suavidade, quase com doçura: Vamos permitir-lhe que nos assuste o quanto queira. Depois de morto, contudo. Mas é difícil acreditar que as suas palavras sejam sinceras. Você poderia oferecer-nos alguma prova de seu grande ressentimento, tão logo a sua cabeça role ao chão? Em verdade é o que farei, respondeu o homem. Muito bem, disse o samurai, sacando a sua longa espada. Agora mesmo irei cortar-lhe a cabeça. À sua frente há um passadouro de seixos. Assim que eu o tiver decapitado, tente morder a pedra. Se o seu fantasma enfurecido ajudá-lo a fazer o que digo, de certo ficaremos atemorizados. Morderá mesmo a pedra? Sim, eu a morderei, gritou o homem, tomado por grande fúria. Eu a morderei, morderei. Seguiram-se um flash, um silvo e um ruído surdo e rascante. O corpo se inclinou para os sacos de arroz, ao passo em que longos jorros de sangue brotaram do pescoço mutilado. E a cabeça rolou na areia. Rolou pesadamente até as pedras. Então, de repente, aferrou os dentes na borda superior do seixo, mordendo-o desesperadamente por um momento. Depois caiu inerte. Ninguém falou, mas os serviçais e os criados domésticos olharam horrorizados para o seu amo. Este parecia estar indiferente àquele acontecimento. Limitou-se a estender a espada ao serviçal mais próximo, que, com uma concha de madeira, derramou água
ao longo do fio da espada e depois, cuidadosamente, limpou várias vezes o aço com uma folha de papel macio. E assim terminou a parte cerimonial daquele incidente. O que o escritor diz agora no final corresponde aos 4 movimentos básicos da espada. O primeiro movimento é o saque, é o batô, quando o samurai saca a espada. Depois vem o kiri, que é quando ele faz o corte. Depois, tiburi, que é a limpeza da espada. Ela pode ser feita, por exemplo, derramando-se água sobre a espada e depois passando um pano. No campo de batalha, evidentemente, muitas vezes não há condições de limpar desse modo. Então, o samurai simplesmente chacoalha a espada para tirar o sangue, chacoalhar o sangue, e depois ele guarda a espada na bainha, o que é chamado de noto. Durante vários meses, os serviçais e os criados do samurai viveram com o incessante temor de uma eventual aparição fantasmagórica. Nenhum deles duvidava que a vingança prometida ia concretizar-se. E o constante terror em que viviam fazia com que ouvissem e vissem coisas inexistentes. Assustavam-se até mesmo com o murmúrio dos ventos entre os bambus e com as sombras que se agitavam nos jardins. Finalmente, após um conciliábulo, decidiram solicitar ao mestre uma cerimônia segaki em honra do espírito vingativo. É absolutamente desnecessário, disse o samurai, quando o líder de seus serviçais expressou o desejo geral. Eu entendo que a vontade de um homem à beira da morte pode realmente constituir motivo de apreensão, mas nesse caso não há nada a temer. O serviçal lançou um olhar suplicante para o amo, mas hesitou em indagar a razão daquela assustadora confiança. A razão é simples, declarou o samurai, que adivinhou a tácita dúvida. Somente a última intenção daquele sujeito poderia nos ser perigosa. E quando eu o desafiei a me dar um sinal, desviei a sua mente do desejo de vingança. Ele morreu concentrado no propósito de morder a pedra, e tal objetivo foi por ele alcançado. Nada mais. Todo o resto ele deve ter esquecido. Portanto, não há motivo para suas inquietações. Uma artimanha, né, do samurai para enganar o supliciado. E, de fato, o morto jamais os importunou. Nada aconteceu. Qual é a peripécia nesse conto e por que a vingança não se concretiza? A peripécia é quando o samurai desafia o condenado a morder a pedra. E por que a vingança não se concretiza? De acordo com a psicologia budista, que é derivada da psicologia védica, o último pensamento de um moribundo vai definir o seu futuro, inclusive o seu futuro renascimento. Por exemplo,
Se eu estou no meu leito de morte, um gato pula no meu colo e eu fixo a minha atenção naquele gato e não desgrudo a minha atenção do gato até morrer, é bastante provável que eu renasça como um gato. Se antes de morrer eu fico pensando na minha esposa, na minha namorada ou em uma mulher qualquer, é bastante provável que eu renasça num corpo feminino. O mesmo acontecendo se eu pensar em um homem. Se eu morro desejando me vingar da minha sogra, esse é o meu último pensamento. Caso eu permaneça neste mundo como fantasma, talvez eu apareça em Caieiras para assustar a mãe da Sheila. Quem sabe eu não puxo a perna dela quando ela estiver dormindo. Enfim, o último pensamento pode determinar um futuro renascimento ou ainda pode esgotar o karma mais imediato. No caso, aquele supliciado morreu com a ideia fixa de morder a pedra. Fazendo isso, ele se esqueceu da ideia de vingança. E pela artimanha do samurai, o morto não reapareceu para assustá-lo. Uma dificuldade para a compreensão dos contos orientais, não apenas os japoneses, né? Orientais de um modo geral, chineses, coreanos, indianos, é que é necessário conhecer um pouco da religião, da mitologia, da história, para que fique mais fácil, né, entendermos algumas situações. Vamos ler a história seguinte. A aparição de Kaizumi e Akumo na estrada de Akasaka, Tóquio, a uma colina chamada Ki-no-Kunizaka, ou seja, a colina da província de Ki. Por que tem este nome, eu não sei. Em um de seus lados, vê-se um fosso antigo e muito profundo, cujas verdes margens ascendem a um jardim. Do outro lado da estrada, erguem-se os altos e extensos muros de um palácio imperial. Antes da era da iluminação pública e dos riquixás, aquele lugar ficava completamente deserto quando a noite caía. Os transeuntes retardatários preferiam dar uma longa volta a aventurar-se a subir sozinho a Kianokomizuzaka, depois do pôr do sol. Tudo por causa de um Mugina que costumava rondar por ali. O último homem que viu o Mugina foi um velho mercador do bairro de Kiyobashi, que morreu há cerca de 30 anos. Eis a história que ele me contou. Um dia, quando já anoitecia, ele se apressava a subir a Ki-no-Kunizaka, quando viu uma mulher agachada à beira do fosso. Ela estava sozinha e chorava amargamente. O mercador, temendo que ela pretendesse atirar-se ao fosso para afogar-se, parou para prestar-lhe alguma ajuda ou consolo, se fosse necessário. Ela parecia ser uma pessoa discreta e elegante. Vestia-se requintadamente e o seu cabelo estava penteado à maneira de uma jovem de boa família. O Joshu
ele exclamou, aproximando-se da jovem. Não chore assim. Diga-me qual é o seu problema. Se houver uma forma de socorrê-la, eu o farei. Terei o prazer de ajudá-la. Ele assim falava com toda sinceridade, porque era um homem muito gentil. Mas ela continuou chorando, com a cabeça escondida sob as amplas mangas. Ô Joxu, disse ele novamente, de maneira mais amável possível. Ô Joxu, por favor, escute-me. À noite, este não é um lugar apropriado a uma jovem. Não chore mais, eu lhe imploro. Apenas me diga como eu poderei ajudá-la. A jovem se levantou lentamente. Estava de costas para ele e continuou a gemer e a chorar, oculta pela longa manga do kimono. O velho homem pôs suavemente a mão sobre o ombro da jovem e implorou: Ô Joxu, ouça-me apenas por um segundo, ô Joxu. Então a senhorita se virou e deixou cair a manga, percorrendo a mão ao longo da face. E o homem viu que ela não tinha olhos, nariz e boca, e gritou horrorizado e debandou. Correu e correu, subindo a colina que, à sua frente, surgia escura e deserta. Correu sem parar, sem se atrever a olhar para trás. Finalmente, ele vislumbrou uma lanterna, tão distante que parecia um brilho de um vagalume. Era apenas a lanterna de um vendedor ambulante de soba, é um tipo de macarrão, que armara sua tenda à beira do caminho. Mas, depois da experiência que acabara de vivenciar, qualquer luz e qualquer companhia humana eram bem-vindas. Atirou-se aos pés do vendedor de soba, exclamando: Ah, ah, ah! Coré, Coré! Exclamou o vendedor ambulante. O que houve? Alguém o machucou? Não, ninguém me feriu, murmurou o outro, afegante. Apenas, ah, ah, ah. Então somente o assustaram, disse o vendedor de soba, sem demonstrar simpatia. Ladrões? Não, não, não foram ladrões, suspirou o homem, apavorado. Junto ao fosso, eu vi uma mulher. Ela me mostrou. Não posso descrever o que ela me mostrou. Bem, terá sido algo assim o que ela lhe mostrou? Bradou o ambulante, passando a mão pelo rosto, que prontamente se tornou semelhante a um ovo. E naquele mesmo instante a luz se apagou. O vendedor de soba não era ninguém mais, ninguém menos que a própria mulher sem rosto. Esta narrativa chama a nossa atenção, sobretudo pela simplicidade do enredo. Não acontece praticamente nada. Um homem encontra uma mulher, pensa que ela vai se atirar num fosso, aproxima-se dela para socorrê-la, ela se vira e não tem rosto. É um ser sobrenatural. O homem foge apavorado, encontra um vendedor, esse vendedor mostra a sua verdadeira face e é a própria mulher sem rosto. Então, há pouquíssima ação na história.
e, no entanto, a imagem da mulher sem rosto é algo que pode nos causar pesadelos à noite. Podemos dizer que todo o conto se resume a uma única imagem de alto impacto. Bem, por hoje ficaremos por aqui. Na semana que vem, vamos ler um conto de Akutagawa, um dos maiores escritores japoneses do século XX. Agradeço a todos e a todas e até o nosso próximo encontro.